Irmãos, glória a Deus estar aqui adorando nosso Senhor hoje. O pastor falou, né? Realmente não é fácil, não. Dá vontade de desistir, mas Deus é misericordioso e coloca pessoas maravilhosas na nossa vida para que possa nos fortalecer, nos ensinar, né? É como ser um líder melhor. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é verdade. E Deus vai moldando a gente, vai lapidando e, se Deus quiser, a gente vai sendo melhor a cada dia, né? Irmãos, hoje a palavra vai estar em Mateus 28, versículo 19. Irmãos, o tema da palavra hoje tem a ver com o tema que o Tiago trouxe na célula sexta-feira. O Tiago ele falou sobre salvação na célula pra gente. E a pergunta que ele fez ele iniciou assim: você tem certeza da sua salvação? E aí todo mundo falou sim. Não sei se o Tiago estava esperando, falou assim, ixi. Acho que tinha alguns que eu esperava que falasse que não, né? Mas todo mundo falou sim. E aí ele desenvolveu lá o texto, né? E aí eu fiquei pensando nisso quando eu fui preparar a palavra. Essa palavra ficou no meu coração, a palavra de sexta-feira. E aí o tema que eu coloquei aqui para essa pregação hoje é: se já somos salvos, o que nós precisamos fazer além da salvação? Se você já foi salvo, meu irmão, o que você tem que fazer? Não cumpriu ainda o que você veio fazer aqui na igreja, que era ser salvo, ir para o céu e conhecer Jesus? O que você precisa fazer além da salvação? E aí a gente vai para o texto agora de Mateus 28, que é assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, essa palavra de salvação, ela falou muito comigo, que eu falei assim, cara, beleza, nós somos salvos, mas e aí? E agora? O que acontece? Né? A gente deve vir na igreja todo domingo, a gente deve vir nos cultos de terça, a gente deve ir na célula na sexta ou na quinta, a gente deve participar da EBD, beleza, a gente está participando de tudo, mas e aí? É isso? A gente deve participar do teatro com a Tati, vir no culto de jovens, mas é só isso? E Jesus nos mostra que não, né, Joaquim? Jesus nos mostra que não. E ele pega e ele monta a grande comissão. Esse texto está falando da grande comissão que é montada e que Jesus ordena para que eles vão às nações e façam discípulos, para que eles preguem o evangelho. E aí eu te digo, essas pessoas que foram ordenadas, elas não eram salvas? Essas pessoas que Jesus levantou para levar o evangelho, elas não eram salvas? Ou seja, sim, eles eram salvos. Vamos falar que eles tinham certeza da salvação. A gente não pode chegar e perguntar agora, né? Falar, olha, vocês têm certeza da salvação? Como o Tiago fez com a gente. Mas, sim, eles eram salvos. E Jesus levanta eles e fala, olha, vocês agora que vocês são salvos, vocês precisam ir pelo mundo e levar esse evangelho a todas as nações. Ou seja, o vir na igreja, meu irmão, você ser salvo não termina no vir na igreja, mas você ser salvo é o início da sua missão.
Você ser salvo é o início de uma grande missão que Jesus te chamou. Nós fomos chamados para levar esse evangelho. Nós fomos salvos e por isso nós somos enviados. Nós não somos enviados para ser salvos, mas nós somos salvos e por isso nós somos enviados. O Senhor nos envia para levar esse evangelho àqueles que precisam ouvir a sua palavra de vida. Aqueles que estão morrendo sem vida em Cristo. Nós somos chamados para levar essa palavra de vida àqueles que precisam. Pregar o evangelho é uma ordem de Jesus, que Jesus deu a eles, para que eles possam sair e andar pelo mundo e pregar esse evangelho, e que hoje a gente pode ver que foi bem sucedido, porque chegou até nós. E que a gente pode ver pela história, durante muito tempo, essa palavra ela foram matando os profetas e foram matando aqueles que levavam a palavra. No Coliseu de Roma, matavam cristãos e se eles não negassem a Cristo, eles eram mortos. E muitas coisas foram acontecendo no decorrer do mundo. E até mesmo a igreja se corrompeu no meio de tudo isso. A igreja que levava a própria palavra, que era para ser dissipada. Mas o plano do Senhor, ele não mudou. O plano do Senhor, que Jesus tinha falado lá para eles, era ir pelo mundo e levar o evangelho. E independente do que aconteça, essa palavra de vida, ela permanece. E ela permanece para nós até os dias de hoje. Como o pastor falou, hoje, aqui onde nós não estamos sofrendo a perseguição como a gente lê que está escrito que vai acontecer. Nós não estamos sofrendo ainda. Quem sabe amanhã sim, não sei. Mas nós estamos preparados para isso, para continuar levando o evangelho em meio a essa perseguição. Nós estamos preparados para isso, para continuar falando do amor de Cristo em um mundo que você olha e você fala assim, aqui não existe mais amor. Eu já contei essa história sobre quando eu estava no banco e teve uma situação que aconteceu lá e eu falei com o meu chefe assim, ele falou umas palavras bem, bem ruins. Sobre uma venda que eu tinha que fazer, ele queria que eu fizesse as coisas que eu não queria, e no final eu saí da mesa dele assim, desiludido, que eu falei assim, cara, eu não vou fazer, e ele falou umas coisas lá para mim, e no meu pensamento eu falei assim, cara, esse cara ele já está morto por dentro, esse cara não tem mais amor, o amor dele é o dinheiro, é bater meta, qualquer coisa do tipo, mas esse cara ele não tem mais amor. E eu fiquei pensando isso durante muito tempo. E será que nós estamos preparados para continuar levando o evangelho para um mundo cheio de pessoas dessa forma? Em que a palavra de Deus hoje ela é muito romantizada. E que quando você fala que é necessário arrependimento, ninguém quer ouvir, mas o pessoal quer ouvir que, nossa, Jesus veio para me salvar, nossa, Jesus, ele veio sim para dar vida a fulano que está doente, a ciclano que está ruim, Jesus ele tem essa palavra de esperança tal, mas quando você fala de arrependimento, que é o que nós precisamos, nos arrepender dos nossos pecados, as pessoas fogem da palavra de arrependimento. E eu e você, meu irmão, nós precisamos levar essa palavra. Nós precisamos levar esse evangelho, sim, de amor. Mas o evangelho também que fala sobre arrependimento. O evangelho também que fala sobre renúncia. O evangelho também que fala que, como o nosso teatro mostrou, que você tem que passar pela porta estreita e não pela porta larga. E nós precisamos levar essa palavra que as pessoas não gostam de ouvir. Irmãos, em 1 Pedro 2,9 fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A salvação, ela nos transforma. Ela nos transforma em testemunhas vivas daquilo que Jesus pode fazer na vida de alguém. Irmãos, cada um aqui é testemunha viva daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus mudou dentro de nós. Cada um aqui é testemunha viva disso. E não tem como mudar. O Senhor, Ele nos transforma. E por isso nós somos chamados e nós somos enviados depois que somos salvos. Porque nós precisamos falar da onde tem água. Falar, irmão, aqui tem água. Você está com sede, você está no deserto. Aqui tem água. Irmão, você tem fome, aqui tem pão. E o que muitas vezes a gente ouve é que, pelo menos naquele dia que a gente foi fazer evangelismo na praça, né? E eu cheguei um pouquinho depois, o Gutinho foi comigo. E a gente foi, né, falando com as pessoas, tal, demos a volta na praça inteira. Aí a gente chegou lá num grupinho e eu peguei, e na minha cabeça eu já pensei, falei, cara, eu tenho certeza que eles vão recusar. Falei assim, mas eu vou lá e vou oferecer. Falei assim, eles precisam de palavra e eu vou oferecer. Chegou lá, o que aconteceu, Gutinho? Falou assim, não, eu não preciso de igreja. E eu fiquei olhando e eu falei assim, cara, eles estavam lá em 3 e eu fiquei pensando assim, falei, o que eu faço aqui agora? Eu falei assim, eu continuo tentando puxar o assunto, eu falo, cara, obrigado pela oportunidade, Jesus te ama, e saio. O que eu faço? Passou milhões de coisas, em milissegundos na minha cabeça, passou milhões de coisas ali. E no final eu agradeci eles por ter pelo menos falado com a gente. E eu falei para o Gutinho, falei, cara, a gente precisa falar do evangelho. E vai ter gente que às vezes não vai ouvir de nós, mas vai ouvir de outra pessoa, de algum local. Mas o Senhor prepara. E aí veio no meu coração a palavra do semeador, né? A gente tem que lançar a semente. A gente não sabe qual a terra que vai ser frutífera, mas a semente, ela precisa ser lançada. E na terra frutífera, ali haverá frutos, ali haverá vida. Né? Então, mas é isso, irmãos. A salvação, ela transforma as nossas vidas em testemunhas vivas, para que possamos levar o evangelho àqueles que precisam ouvir. Aqui em 1 Pedro, ele usa a palavra proclamar. Eu não sei falar grego, tá? Mas no grego dizem que se fala dessa forma aqui, ó, exágelo, tá? Se alguém souber, pode me corrigir, por favor. Mas fala assim, anunciar, proclamar, declarar amplamente, divulgar, publicar, fazer conhecido pelo louvor ou proclamação, celebrar. Olha isso, o que uma palavra quer dizer. O que uma palavra tem de significado e que nos impulsiona a levar esse evangelho. E quando a gente fala proclamar, o que a gente pensa? Eu tenho que ir lá e falar. Eu tenho que ir lá e fazer isso e aquilo. Mas é muito mais. Irmãos, o que me chamou a atenção é assim, ó, fazer conhecido pelo louvor. Ou proclamação, celebrar. Então você, irmão, você ser feliz com Cristo, você está proclamando o evangelho de Cristo.
Você ser feliz na presença de Deus, você está proclamando o Evangelho de Cristo. Você louvar a Deus, você está proclamando o Evangelho de Cristo. Irmãos, tem tantas formas aqui que Ele nos mostra de levar esse Evangelho e que a gente não precisa ficar preso em somente uma, mas nós temos várias formas de proclamar o Evangelho de Cristo. Porque nós necessitamos levar esse Evangelho àqueles que precisam, de alguma forma. Seja louvando, seja cantando, seja chegando aqui e entregando, olha, tem um culto na minha igreja. Ou você pegar e falar assim, olha, Jesus te ama. Ou qualquer forma é necessário levar a palavra de vida àqueles que precisam. Irmãos, mas eu vou te dizer alguma coisa. Ô Tati, quantos panfletos você imprimiu? 600 panfletos. Irmãos, culto dos jovens. Eu acho que eu não vi ninguém que a gente convidou aqui. 600 panfletos entregados um a um. Ninguém. Mas eu te digo, nós não sabemos se essa semente vai florescer agora ou se ela é para a próxima safra, vamos dizer assim. Mas na terra fértil vai florescer. Nós não sabemos se é na nossa igreja ou em outra igreja, mas em terra fértil vai florescer. Nós não podemos desistir ou desanimar, porque chegou no culto, nós não vimos ninguém. Nós preparamos, nós fizemos ali, vamos fazer para recepcionar o pessoal e tal. Mas o Senhor, Ele nos fala assim, tem de bom ânimo, continue proclamando o Evangelho. Continue levando esse Evangelho de vida, porque as pessoas precisam ouvir esse Evangelho de vida, porque eu tenho vida eterna para dar para aqueles que são meus. Em Romanos 10, 14, 15, fala assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, independente se aquelas pessoas vieram ou não, mas nós precisamos continuar anunciando as boas novas, continuar anunciando a palavra de Deus, continuar levando a palavra de Deus. E porque eu estou insistindo e falando, parece que eu lembro que quando eu ouvia um tipo de pregação dessa que eu estou fazendo aqui hoje, que eu falava assim, nossa, parece que ele está falando a mesma coisa, usando vários versículos diferentes. E é! E é! Porque nós precisamos ter senso de urgência. Senso de urgência. As pessoas precisam ouvir sobre esse Cristo que nós servimos. Elas precisam ouvir através de nós sobre esse Deus que nós servimos, que nós falamos que Ele é tão bom. Nós precisamos crer nisso, para que possamos levar. Meu irmão, e aqui fala assim, como que eles crerão se eles não ouviram? No 10:17 fala assim, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Irmão, você entende que você levar o Evangelho, você falar sobre o Evangelho, não é ali nesse papo que você vai ter com a pessoa, tal, que aquela pessoa ela vai se converter? Você entende isso?
Porque muitas vezes a nossa frustração, principalmente, são quando nós vemos familiares, né? Eu tenho meu pai, eu queria muito que meu pai aceitasse Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eu prego para ele, eu converso com ele e tudo, e meu pai, ele parece que ele finge que não ouve nada do que a gente fala. Mas eu sei que, chegado no tempo de Deus, se ele for escolhido por Deus, aquela palavra ela vai frutificar no coração dele. E ele vai ouvir da palavra de Deus. Mas ele precisa ouvir. O Evangelho é a única esperança para o pecador. Nós não temos esperança. Aquelas pessoas não têm esperança. A esperança das pessoas que não conhecem a Cristo hoje está pautada em felicidade profissional e uma felicidade momentânea ali de fazer uma viagem, de um passeio, de conhecer o mundo, ou uma felicidade pautada na própria família, que a gente pode até falar, nossa, é um motivo nobre, o cara ele é apaixonado pela família dele. Mas se ele não conhecer a Cristo, de nada vale. De nada vale. O Evangelho ele é a única esperança para o pecador. Jesus Cristo é a única esperança para o pecador. Somente Jesus tem palavra de vida eterna. Paulo, em 1 Coríntios 9,16, ele fala assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Irmãos, o apóstolo Paulo, esse mesmo que a gente sabe que escreveu várias cartas, esse que nós usamos as cartas dele para estudar, para conhecer mais de Deus, ele vira e fala assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Aí eu digo e falo assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de nós se nós não pregarmos o Evangelho. Quem prova a graça de Deus sente a urgência de compartilhar esse Evangelho. Como eu falei, nós precisamos ter senso de urgência de levar a palavra de Deus. Nós precisamos continuar levando a palavra de Deus aos que precisam, levando a palavra de Deus àqueles que não têm mais esperança, e dar um fio de esperança, que é Jesus Cristo. Irmãos, nós não pregamos para ser salvos, mas porque nós somos salvos. A maior evidência da salvação é o desejo de ver outras pessoas salvas. Quando nós fazemos aqui célula, quando nós fazemos vigília, quando nós oramos intercedendo por outras pessoas, irmãos, nós não fazemos isso porque nós simplesmente somos aqui um clubinho ou alguma coisa assim, mas porque nós queremos ver mais pessoas. Nós queremos ver mais pessoas se achegando à palavra de Deus, mais pessoas ouvindo aquela palavra e tendo a vida transformada. É por isso que nós oramos, é por isso que nós clamamos. Como a gente estava conversando, eu estava conversando com a Tati e com o Mateus, e a gente, na nossa reunião antes do culto, né? E aí a gente estava falando, cara, vamos fazer a campanha do Eu Mais Um em Cristo. Vamos convidar as pessoas para ir com a gente e tal. Vamos fazer, vamos levar, a gente precisa convidar as pessoas para ouvir a palavra do Evangelho. E a gente, e no final, eu falei, eu ia mandar no grupo, e eu esqueci de mandar no grupo, eu lembrei agora.
É, gente, é difícil. É, confessei aqui para vocês agora. Perdoem. Mas sim, nós fazemos isso para que nós possamos alcançar mais pessoas. Usamos de estratégias, de tudo, para cada vez alcançar mais pessoas. Cristo, ele nos deu a vida eterna. E nossa missão é levar essa vida a quem ainda está perdido. A nossa missão é levar esse evangelho a quem ainda não ouviu, para que essa pessoa ouça o chamado de Cristo na vida dela. Às vezes aquela pessoa está ouvindo outras coisas e está buscando um propósito na vida dela. E Deus está só falando assim, olha, ô Sérgio, você precisa levar o evangelho para que a minha palavra chegue naquela pessoa. E no final, irmãos, de tudo isso, de tudo que nós falamos aqui sobre anunciar o evangelho, sobre levar aqueles que precisam, anunciar o evangelho é cumprir o mandamento de Jesus. Que agora nós vamos voltar ao primeiro versículo que a gente leu em Mateus, que fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Irmãos, vamos orar. Coloque-se de pé.